Olá, estamos com mais um Papo Suprem. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Cláudia Unter. Ela é pesquisadora, ela faz um trabalho voltado para tecnologia cash. Você sabe o que é isso? Eu também não. Vamos conversar com ela. Vamos aí explicar ao telespectador, ao internauta, o que é essa tecnologia cash. Como é que você poderia explicar como surgiu, quem foi, quem inventou essa tecnologia e como ela é? Bom, a tecnologia cash é uma tecnologia que fala dos campos magnéticos e gravitacionais. Ela foi trazida para o nosso planeta, né? Eu prefiro falar para o nosso planeta, pelo engenheiro físico nuclear Mehran Tavakoli Kesh. Ele é um iraniano. Há 40 anos atrás, ele descobriu uns pergaminhos, os quais ele foi traduzindo e foi trazendo dentro da área dele de engenharia nuclear, todos, como eu te explico assim melhor para ficar mais fácil para você entender. Ele foi adaptando, ele foi fazendo uma leitura para todo o universo, porque eu falo que todo o universo, porque ele já está abraçando aí vários países, várias pessoas com essa tecnologia dos campos magnéticos e gravitacionais. A princípio era uma tecnologia voltada para uma questão espacial. Depois ele foi percebendo que essa tecnologia ela podia ser utilizada para a economia de energia, poderia ser usada para a parte espacial realmente e poderia ser usada na agricultura e na saúde, com grandes benefícios, inclusive na agricultura e na saúde. Agora, esses pergaminhos, o que é bem interessante, eles têm uma datação? Não sei. Na verdade, esse detalhe eu não saberia te explicar. Eu só sei que ele trouxe essa tecnologia, ele foi criando essa nova divisão do estado da matéria, que é o quarto estado da matéria, que é o plasma, e ele fala que ela foge a todo e qualquer nominativa comum da química. Ela não é lida e nem dita como a química tradicional, a química que nós estudamos na escola. Ele faz uma leitura diferente dela, através de reações químicas, como se fosse uma construção de uma pilha, por exemplo. Sim. Ele pega um exemplo disso, é um reator de CO2, por exemplo. Ele pega uma placa de zinco, né, natural, toda preparadinha, lixadinha, limpinha, e com uma placa de cobre, né, nano-revestida. Esse nanorevestimento é feito através também de um processo cáustico, tá? E através desse processo cáustico, você põe uma água salinizada de 0,99% a 11% de sal e você cria ali uma reação química que ele capta da natureza, né? Esses gases nanosólidos, que esse que eu estou falando exclusivamente é um de CO2 e ZNO, que é uma estrutura que nós precisamos para o nosso ambiente, para a nossa saúde, para a nossa estrutura em geral. Para um equilíbrio. Ele conseguiu materializar essa estrutura para que nós pudéssemos usá-la. No meu caso, eu uso muito na saúde e uma aplicação na agricultura. E vamos falar um pouquinho mais, então, do professor Kesh, né? Sim. Ele atua no mundo inteiro e ele tem feito mais pesquisas, já tem utilizado. Vamos falar, que aí no segundo bloco nós vamos entrar no seu trabalho. Olha, o Mehran Kesh, ele se tornou um pesquisador livre, de cunho financeiro dele próprio. Ele foi estudando, ele foi trazendo essa tecnologia, ele foi estudando, ele foi buscando mostrar a algumas universidades sobre o trabalho dele, só que sempre eles deixavam o trabalho dele de lado. Então, ele resolveu, por conta e risco, financeiramente, ele próprio financiou os projetos dele, né? Ele possuía condições para isso, e ele foi documentando tudo isso e criou uma fundação, que hoje é a Fundação Kesh, a Kesh Foundation. E através dessa fundação, ele conseguiu registrar todos os trabalhos dele, ele patenteou e ele disponibilizou essa tecnologia para o público.
fantástico. Quer dizer, então existe a fundação. Existe a Fundação e a fundação Cash. agora disponibiliza para o mundo esse, vamos dizer assim, essa utilização, porque não é só essa tecnologia. A tecnologia. Ele disponibilizou a tecnologia. Ele ensina, ele tem aulas, ele promove os chamados knowledge, né? Os blueprints, né? E os ensinos, né? Ele tem, toda quinta-feira, por exemplo, ele dá uma aula de mais ou menos umas 2 a 3 horas ou mais, explicando sobre a tecnologia. Hoje nós já estamos no 294 de aulas consecutivas sobre a tecnologia. Ele começou do básico, ensinando o que era GANs, o que eram os nanomateriais. Ele foi ensinando sobre todas as estruturas, o passo a passo. Ele falou sobre o sistema MAGRAV, que é o sistema magnético e gravitacional. O primeiro que me parece que ele lançou no mundo foi esse que se falava de economia de energia. Né? Então ele ensinou o MAGRAV para as pessoas. E depois ele foi percebendo que não somente o MAGRAV, para um sistema de economia elétrica, ele também proporcionava outras situações, como foi na área de saúde, como foi na agricultura e como foi na questão espacial. E na descontaminação também de solo, de água. Assim, é bem ampla a tecnologia. Isso é fantástico. E assim, a utilização já está sendo feita no mundo inteiro, tem teorias, tem, vamos dizer assim, tem o apoio da comunidade científica. Olha, na verdade, ele tem buscado esse apoio em todos os aspectos, na área tecnológica, na área ambiental. Perfeito. Me parece que em Fukushima, ele participou da descontaminação daquela usina nuclear. Da usina nuclear. Ele participou em Fukushima, tem inclusive um documento que ele mostra publicamente que ele participou da desintoxicação de Fukushima, ambiental de Fukushima. Isso é fantástico. E assim, quais são os próximos passos? O que está sendo feito em termos de avanço dessa tecnologia? Hoje ele está na China, mas ele já desenvolveu projetos em Gana. Ele desenvolveu projetos em outros países, como a Itália, com um apoio. Eu não tenho certeza absoluta se tinha um apoio governamental. Sim. Porém, hoje, na China, a gente percebe que ele tem não só como um apoio governamental, quanto eles estão inseridos nas pesquisas. Eles são os colaboradores dele, né, e são os investidores dele a nível tecnológico. Isso é fantástico. E assim, na sua visão, o que pode mudar o mundo, o que pode melhorar o mundo com essa nova tecnologia? Olha, né, sobre a minha visão e sobre a minha condição pessoal, eu posso falar sobre ela, porque basicamente, eu abandonei a parte prática do meu trabalho para utilizar somente dessa tecnologia no meu dia a dia e também profissionalmente, hoje eu só trabalho com ela. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e no segundo bloco nós vamos conversar sobre o seu trabalho. Também. Nós estamos conversando com a doutora Cláudia Unter. Ela é especialista na tecnologia Cash. Voltamos já já. Não saia daí. Voltamos com mais um Papo Suprem. Eu estou conversando com a pesquisadora Cláudia Unter. Ela usa a tecnologia Cash para vários assuntos, em especial, no caso dela, para a saúde e para o meio ambiente. Então eu vou começar esse segundo bloco perguntando a ela como é que você começou a sua vida profissional para depois chegar onde entrou a tecnologia Cash. Olha, eu sou fisiologista, eu venho de uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu pertencia a uma equipe de pesquisa Avanços em Medicina. Ali eu desenvolvi um trabalho de traumatologia sistêmica, eu fazia um trabalho de desbridamento biomecânico na ferida cirúrgica oncológica. Eu sempre trabalhei nessa área de dor crônica, né, sempre na oncologia.
e desenvolvendo pesquisas na área de trauma sistêmico cirúrgico e feridas cirúrgicas que não cicatrizavam na área oncológica. Então, eu desenvolvi um trabalho, e esse trabalho eu sempre gosto muito dele, porque eu utilizo as minhas habilidades, né, como fisiologista, como traumatologista sistêmica, onde eu trabalhava em cima da ferida dos pacientes. Um exemplo que eu posso te dar disso é uma ferida que sofre a radioterapia e ela não consegue cicatrizar. Perfeito. Então, a minha mão possui uma habilidade de desbridar aquilo sem o bisturi e essa ferida cicatrizar de uma forma que nós chamamos de eficiente. Fantástico. E aí é que você teve o conhecimento do Dr. Cash e dessa tecnologia. Não, essa tecnologia basicamente caiu no meu colo. Olha! Um amigo sabia que eu era pesquisadora e conheceu essa tecnologia, me ligou dizendo, olha, isso é para você. Você que vai levar essa tecnologia para o mundo. E me presenteou uma caneta. E eu estava passeando na casa dele, em Florianópolis. Ele me entregou essa caneta e falou, ele usou até a seguinte frase, Cal, use isso nos seus pacientes. E eu guardei aquela caneta, porque eu olhava para aquilo e eu falava assim, era um tubinho de ensaio pequenininho, tinha uma bobina nano-revestida lá dentro, de metal, todo retorcidinho lá dentro, num tubinho de ensaio. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Então, assim, eu trabalhava, mas eu fiquei um bom tempo com essa caneta dentro da minha bolsa sem utilizá-la. Porque eu não sabia o que eu ia fazer com ela, porque eu não entendia como funcionava isso. Perfeito. Aí, quando foi um dia, um paciente estava com um problema que não melhorava, eu resolvi pegar aquela caneta e utilizá-la. E o paciente melhorou a dor. E, através disso, eu conheci uma outra pessoa em Belo Horizonte que fabricava aqueles equipamentos, que fabricava aquelas canetas, e, através dele, eu tive um contato mais íntimo com a tecnologia. Passei a utilizar nos meus pacientes e funcionava, dava tudo certo. Onde tinha dor, a dor melhorava. Onde não cicatrizava, passou a cicatrizar. Sem eu compreender, eu usava a tecnologia conforme eu costumo dizer, burramente. Olha. Eu fazia sem o menor conhecimento de causa. Até que ainda assim dava certo? Dava certo. Eu não sabia explicar por quê, eu utilizava aquela caneta sem saber do que se tratava. E um belo dia eu resolvi assistir uma aula do Merran Cash. E a primeira aula, eu não posso mentir para você, que foi assim, uma coisa extremamente fastidiosa. Ele fala 4 horas no mesmo tom de voz, falando, que eu falava, nossa, eu não vou dar conta. E eu convidei o meu marido para assistir comigo um dia. Ele estava falando que com essa tecnologia, ele conseguiu parar um drone que iria atacar em um X país. E aí nós ficamos muito interessados e passamos a assistir e acompanhar. E teve um congresso dele em Roma e eu resolvi participar. Quando eu cheguei lá em Roma e que eu vi pela primeira vez, eu falei assim, nossa, eu nunca assisti uma aula de química tão inteligente, tão brilhante. E eu comecei a estudar tecnologia, mas quando eu fui a Roma, eu já tinha uma série de casos tratados com a tecnologia. Ele apresentou lá um caso de câncer de mama, que era como pioneiro para o mundo inteiro. E eu virei, tinham 2 brasileiros no congresso, eu disse, engraçado, eu já faço isso há um tempão. E os brasileiros, mostra para ele que você já faz. Eu disse, não, eu não quero mostrar, assim, deixa ele mostrar algo inédito dele. Um dos brasileiros pegaram o meu telefone e levaram até ele. Ele perguntou, quem é essa pessoa? Traz ela até aqui. Ele disse, onde você estava que eu nunca te achei? A partir daquela data, eu já estava só trabalhando com a tecnologia dele, mas passei a estudar, ele me convidou para fazer parte de um ensino público que tem só para médicos, no Medical Doctor, mesmo não sendo médica. Ele me convidou para esse Medical Doctors porque eu tinha um número de casos, assim, grande, com resultados muito interessantes, e ele pediu que eu fosse mostrar isso na aula pública que ele dava do Medical Doctors. Eu queria saber desses casos, porque antes nós estávamos aqui nos bastidores conversando e você me falou de um câncer craniano.
Nós temos um caso muito interessante que é conhecido, inclusive, de todo o Brasil, porque nós já fizemos apresentações em congressos, já fizemos apresentações públicas, inclusive me parece que tem no YouTube já, alguém já colocou lá, com o livre consentimento dessa paciente. Essa paciente tinha um linfoma craniano inoperável. Essa paciente foi para o hospital, eles conseguiram operar uma parte desse linfoma e essa paciente se chocou com a quimioterapia. Ela fez 4 sessões de quimioterapia, se chocou, ficou 90 dias em coma. Com este coma, os médicos falaram que a medicina tradicional não tinha mais nada a fazer por ela e uma irmã dela ficou sabendo deste meu trabalho, estou lá em Porto Alegre. E nessa data eu estava até nos Estados Unidos. Eles entraram em contato comigo e me pediram para eu vir. Eu vim para o Brasil, já fui direto para Porto Alegre para tratar dessa paciente. Cuidamos desta paciente só com a tecnologia do plasma. Usamos os PETs, usamos as águas de GANS, usamos e fomos fazendo. Essa paciente, assim, eles já estavam fazendo, inclusive, uma campanha para o funeral dela, porque os médicos falaram que ela tinha somente 1 semana de vida. Ela chegou em ascite, ela chegou com um quadro extremamente grave, né, que eu tive até um certo medo de utilizar a tecnologia ali. Eu falava, eu cheguei a utilizar a frase, Senhor Deus, o que é que o Senhor está me mandando, né? Mas eu falei, não, se veio para mim e eu aceitei vir até aqui, vamos utilizar, porque eles não tinham mais outro. Ela tinha recebido extrema unção no hospital. Tinha ido para casa para morrer. Aí nós fizemos o trabalho, eu atendi essa paciente de manhã e à tarde, só com a tecnologia, utilizando todas as ferramentas que nós tínhamos. E no final de 90 dias, essa paciente teve uma remissão inteligente. Ela tinha várias lesões já no fígado, nas glândulas sentinelas mamárias, tinha várias situações, inclusive intestinal grave. Ela possuía uma labirintite aguda, ela não conseguia ficar em pé nem deitada, ela não evacuava há mais de 20 dias. Então, a situação dela era muito grave. Então, nós utilizamos da tecnologia. Com 1 semana, ela já estava evacuando. Com 2 semanas, ela já estava indo tomar banho na condição ereta, sem estar sentada. E fomos trabalhando, e eu ainda pedi para ela, olha, não faça muito exame, não faça muito raio nem nada, porque a gente precisa te trazer. Ela teimosamente resolveu fazer um PET scan escondido de mim com 90 dias. Nós vimos, estava tudo limpo, não tinha nada, nem metástases, nem o resto da lesão que tinham ficado, que eles não tinham conseguido tirar completamente. Eles já detectaram que ela estava curada. Então, ela é um cartão de visita da tecnologia, fora vários outros que nós já temos. E por causa dela, por causa desse caso dela e de vários outros, eles começaram a me convidar para congressos, para apresentar em congressos. Eu comecei a apresentar em congressos, até num X congresso, que foi exatamente 1 ano atrás, estava lá representando o Ministério da Saúde. Estava lá o Gilberto Laranjeiras, que nos convidou para vir para Brasília, para apresentar no Departamento de Atenção Básica à Saúde e esse programa ser integrado para a saúde como um todo, como uma ciência complementar, um braço das técnicas alternativas governamentais. Então, daqui para frente, nós temos a possibilidade de um tratamento alternativo com resultados comprovados. Sim. Mas não é só dentro da área da saúde. Vamos falar rapidamente, que o nosso tempo está acabando, sobre a área ambiental, que vocês também conseguem. Sim, hoje nós estamos com alguns projetos muito importantes, um deles, inclusive, é de trazer essa tecnologia para as áreas agrícolas, porque tem um resultado assim maravilhoso na agricultura e no meio ambiente. Nós entramos com um programa também de tentar descontaminar lá quando foi a questão lá em Minas Gerais, que houve o rompimento daquela barragem. Nós chegamos a apresentar para os órgãos de competência um programa, mas me parece que tinham muitos outros e eles não deram tanta importância, até por não ser uma tecnologia muito conhecida. Correto. Mas na agricultura nós estamos tendo assim resultados maravilhosos. Assim, excelentes, inclusive na orgânica,
na agricultura elementar e subsidiária. Então, nós conseguimos resultados maravilhosos. Vale a pena conhecer essa tecnologia. E com certeza é assim, nós da TV Supre, nós temos um dos nossos carros-chefes, né? É o ambiente, é o meio ambiente, Sim. é a preservação do meio ambiente, além de estarmos totalmente voltados para a comunicação do bem, para a teoria positiva, nós temos essa preocupação com o meio ambiente. E essa tecnologia traz uma esperança muito bonita em relação à não utilização dos venenos. Sim, dos não agrotóxicos, né? Exatamente, de remédios tão fortes, que a quimioterapia é algo que é muito invasivo, agressivo. Sim. Qual o recado que a senhora poderia dar? O recado é que conheçam, vão lá para a internet, tem pessoas dando cursos no Brasil inteiro, procurem aprender, que é facílima, é de fácil acesso para todas as pessoas. Você pode, num copinho americano, fazer um reatorzinho de CO2 e ZNO. Então, eu convido as pessoas a aprenderem, a ter contato com essa tecnologia, a reorganizar o spin do elétron da célula, para que você reorganize o seu sistema no seu estado micro, para que no macro a gente possa também simbolizar isso como eficiência. A tecnologia, ela é simples, ela é barata e ela tem acesso a toda e qualquer pessoa. E eu convido vocês a conhecer a tecnologia e a estudar sobre ela e a colocar em prática. Nós estamos aí, eu me dispus a falar sobre a tecnologia na agricultura, na saúde, que é o meu cunho mais forte, sim. Mas eu me encontro à disposição de vocês. E onde podemos, para os nossos telespectadores e internautas, onde é que nós podemos encontrá-la? Olha, vocês vão ter que me encontrar no meu celular, porque eu trabalho em todo o Brasil, eu atendo em vários lugares do Brasil, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, eu trabalho eu tenho uns resultados muito interessantes com os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Nós estamos tendo resultados assim com um volume incrível de respostas para uma patologia que antigamente diziam que não tinha retrocesso. Nós temos casos assim brilhantes sobre ela, temos sobre outras patologias também, então eu posso deixar o meu telefone para vocês. Com certeza. Né? É 31 99440 5177. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso estar dizendo para você, hoje eu estou em Brasília, como eu estou hoje em Brasília. Ótimo. Eu posso estar em São Paulo, semana que vem eu vou estar em Curitiba para um congresso, depois eu sigo para Florianópolis e por aí afora e fora do Brasil também. Eu estarei onde vocês quiserem me encontrar. Olha, eu lhe agradeço imensamente, esperamos tê-la outras vezes no nosso programa e com novidades, sempre com mais progressos e mais tecnologia para ajudar a humanidade, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida realmente compatível com aquilo que o ser humano merece. Eu é que sou muito grata. Eu digo assim que eu estou nesse planeta cumprindo ordens. Eu acabei de conversar com a pesquisadora Cláudia Unter, que trabalha com a tecnologia CASH. Se você não pegou a nossa entrevista, vá para o YouTube e acompanhe também a reprise no nosso canal. Até uma próxima oportunidade. Tchau!